Você não está perdido, você está tentando sustentar versões de si que não são suas. E isso esgota muito mais do que você possa imaginar, mais do que qualquer falha. Eu lembro de várias vezes que eu tentei aqui trabalhar no digital e me sentia travado, buscando inspirações e informações e cada vez mais conteúdos de diversas áreas, diversos nichos, né? Me comparando e avaliando conteúdos do palco de pessoas que já estavam aqui há muito tempo com os meus bastidores. E isso aí esgota muito a nossa energia. Isso acabou me travando por diversas vezes. E não era porque eu não sabia o que tinha que fazer, eu até sabia. Era porque eu estava tentando fazer tudo, falar como uma pessoa que eu talvez não fosse e vender como outra que muito menos eu seria. Isso acabou me travando mais do que eu poderia imaginar. Eu perdi muito tempo fazendo isso. Então era tudo que eu estava fazendo naquele momento, é exatamente o que eu trago aqui para o digital. Essa liberdade que eu quero falar no digital é exatamente o oposto disso. É parar de tentar fazer tudo. Parar de tentar ser quem você não é. Então acaba que eu confundia demais esse excesso de informação, de que eu precisava fazer com clareza. Então, talvez você esteja passando por isso agora, e aqui é aquela máxima que todo mundo fala, né, que tem que sempre que vem sempre martelando na nossa cabeça, que é o que o mundo sempre diz: faça mais, faça sempre com consistência, mantendo o ritmo. Mas será que é exatamente isso aí que a gente precisa fazer? E acaba que você, sem perceber, perde a única coisa que realmente importa aqui dentro do digital, que é você, a sua liberdade. Então a gente desce aqui um pouquinho e começa a fazer uma espécie de autoavaliação. Vamos começar a entender. Faça esses seguintes perguntas aí para você. Você sente que está procrastinando? E a maioria das pessoas que iniciam no digital e que já estão aqui há algum tempo também, elas sempre têm esse questionamento de achar que precisa fazer algo e acaba não fazendo e muda um pouco o foco, está sempre tentando novas alternativas. Então faça esse questionamento. Você está procrastinando? Está sempre cheio de função, está sempre atolado de atividade, está travado de vez em quando, tá improdutivo, né? Então, talvez o seu problema ele não seja a procrastinação em si. Talvez você esteja tentando cumprir com expectativas que nunca escolheu de verdade, que o mercado está te exigindo sem que você perceba. Então a gente vive, acaba que a gente cria muitos rótulos em cima desses de sintomas tal. Acaba que eu sou ansioso, né? Eu sou desorganizado, eu não sou consistente. Você talvez esteja tentando viver uma versão de sucesso que não é sua. E aí o seu sistema interno aí ele acaba colapsando mesmo. Não porque você não é capaz, mas porque você está tentando operar com um mapa, um direcionamento que não te representa, não te pertence, não significa para você algo realmente importante. No que eu ensino muito aqui no meu método de liberdade no digital, onde através do que eu aprendi com a formação de coaching criacional pelo IGT Internacional, é o método de A5C, né, onde a clareza, no caso aqui, é o primeiro pilar do nosso método. Ele é a base invisível de tudo o que você está criando aqui no digital, né? E sem essa clareza, esse alinhamento, vira só um ruído. Esse caminho seu passa a se tornar um labirinto e você se perde demais aqui dentro. E essa consistência que você está criando aqui, ela acaba se tornando uma prisão, a prisão que eu chamo de prisão do digital. Fica achando que basta ter consistência, porém sem saber para onde você está indo, você vai acabar se esgotando muito rápido. Então, faça esses 3 questionamentos aqui, essas provocações simples para você fazer
aí em casa pega um papel, para um pouquinho, anota. Faça esses 3 questionamentos. Se você parasse de criar agora, né, e tudo que você criou, o que seria esse seu legado? O que você continuaria, né, o que você continua fazendo que parece certo, mas acaba te deixando aquele vazio, aquilo que não te representa? Por exemplo, criar conteúdos para agradar o algoritmo, para tentar viralizar. Esse é um dos maiores erros que eu vejo aqui dentro do digital, porque aquilo não te representa, não significa para você nada que vai te trazer aqui um legado, um conhecimento. Isso aí é um dos maiores erros que eu vejo aqui das pessoas que estão iniciando no digital. Antes de querer criar, querem viralizar. Esses conteúdos acabam não trazendo muito sentido. E a outra pergunta é: quais decisões da minha rotina estão sendo guiadas por medo disfarçado de estratégia? Então, clareza no meu método é exatamente quando você consegue responder essas perguntas sem pedir opinião de ninguém, sem querer fórmulas prontas de ninguém. Isso está dentro de você. Então faça isso aqui junto, pausa esse vídeo aqui e faça esses questionamentos. Eu me sinto mais leve quando faço tal coisa, escrevo tal coisa, falo sobre tal coisa. Então lista tudo isso aí quando você se sente mais leve. Que seja uma lista pequena, que seja grande, mas que tenha leveza, que seja de uma forma verdadeira para você. E quando você se sente mais leve, é o que vai te trazer mais liberdade no digital, aqui dentro do digital, tá? E a segunda pergunta que você precisa fazer é: mas você continua fazendo? Reflete sobre o que você continua fazendo, mesmo que não faça sentido para você. Anota essas coisas que você mantém por obrigação, status, ou porque tem medo e acha que aquilo ali vai te conduzir para a sua verdade, sua liberdade aqui no digital. Coisas que você nem gosta, mas acaba que continua fazendo, ou que nunca gostou e começou porque alguém disse que é dessa forma que precisa ser feito, é assim que você vai conquistar os seus objetivos, é assim que você vai conquistar tudo que você está buscando dentro do digital. Então faça esses 2 questionamentos. Então olhe para essas 2 listas que você criou agora. A diferença entre essas 2 listas, a que você faz por obrigação, a que você se sente mais leve, é exatamente o que está te prendendo aqui no digital. Eu lembro de uma vez, assim, uma sessão de mentoria. A gente vê muito isso direto. Eu vejo mentorados meus que têm toda a bagagem, tem todo o conhecimento, tudo que precisa para trazer de informação, mas acaba que ele não sente que tem um espaço aqui dentro, fica se questionando o tempo todo. Às vezes tem até um bom produto, tem uma presença, tem até alguns resultados, mas tudo que faz acaba se tornando uma performance sem muito significado para a pessoa, porque acaba que se perde na mensagem, acaba que se perde na comunicação e se perde na essência dele. A prisão para ele é algo que se transformou e conseguiu sim uma mensagem, mas que acaba se transformando na prisão com o nome de negócio digital. Então foi só quando eu comecei a conectar a essência com o porquê real dele, ele reduziu o trabalho, reduziu as ações e pegou somente as ações que foram essenciais para o trabalho dele. Aí sim ele encontrou a clareza que ele precisava trabalhar aqui dentro do digital. Então, às vezes essa liberdade ela não é expandir demais, talvez seja recuar sim, com mais inteligência, com mais intenção. Você não precisa de mais ideias, você precisa de um critério interno forte o suficiente para dizer sim e dizer não. Isso eu tenho que fazer, isso eu não tenho que fazer. Clareza é exatamente isso. É saber o que continuar e também saber o que tem que deixar de lado. Se você quer ir além dessa
reflexão e realmente começar um processo de reestruturação interna e externa aqui dentro do digital, eu tenho esse desafio de 21 dias, que foi feito exatamente para isso. São 21 dias para você parar, reescrever e se posicionar com intenção. Eu vou deixar aqui o link na descrição para quem quiser participar. A liberdade real que eu crio aqui, ele não é um destino, ele é uma decisão sua, que você para de fingir que está tudo bem, é onde você para de achar que está tudo bem, fingir, e começa assim a criar com verdade, com liberdade. Ok? Então, se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Clareza, que é o nosso primeiro pilar dessa nossa jornada, e me diz o que você precisa soltar para se sentir leve de novo. Tá? Se você gostou desse conteúdo e se esse conteúdo fez também sentido, eu ainda vou falar muito sobre a identidade, o posicionamento, um ritmo criativo com verdade, não de forma alguma modinha passageira, é onde a gente fala com toda a nossa experiência de sessões onde eu vejo que potenciais estão sendo desperdiçados aqui dentro do digital por questões técnicas que aprisionam as pessoas e bloqueiam os gargalos do digital, né? Bloqueiam a liberdade criativa das pessoas. Ok? É isso aí, pessoal, por hoje. Até a próxima. Valeu, fui!